gente! Tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula da Educação de Jovens e Adultos, módulo 4, disciplina de Ciências. E hoje, gente, olha só o assunto, ó, seres vivos, constituição e características básicas e sua organização celular. Pois é. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da composição dos seres vivos, como eles funcionam, né? O que é o metabolismo, tá? Então, vamos lá. Mas eu não estou aqui sozinha, a Brielle está aqui comigo, fazendo esse papel aí da acessibilidade aos estudantes surdos. Brielle, belíssimo trabalho, obrigada por você estar aqui hoje com a gente. Então, vamos lá. Aplicativo do Educa Recife, gente, se você ainda não baixou, baixe o aplicativo, tá certo? Para poder ter acesso às aulas, né? Então, acessem aí o aplicativo. Olha o QR Code que Billy já jogou na tela aí para vocês. Quem quiser pode colocar, apontar a câmera do celular aí para esse QR Code, tá certo? E já vai direto para a página aí para baixar o aplicativo, tá bom? Pois é, os estudantes da rede, né, eles vão assistir às aulas sem gastar os dados móveis. Isso é legal, não é? Pois é. E também, quem quiser dar uma olhadinha no YouTube, lá na plataforma do Educa Recife, você pode também ter acesso a todas as aulas. Se você conhece, né, fale para os seus amigos, fale para os seus familiares, né? Quem tiver a fim de estudar um pouquinho, descobrir um pouquinho mais, né, ter esse conhecimento, então acessa lá no YouTube, tá bom? Pois é, então vamos começar aqui com uma música que eu adoro, que é uma música de Chico Buarque, Carcará, que fala de uma ave do nosso sertão. Então joga na tela aí, Billy, pra gente ler juntinho. Vamos ver. Carcará, lá no sertão, é um bicho que avoa que nem avião. É um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando, carcará. Vai fazer sua caçada, carcará, come inté cobra queimada. Come inté cobra queimada, né? Então, mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará, mesmo assim, não passa fome. Os borrego que nasce na baixada, Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Eu fiquei aqui, gente, numa indecisão, não sabia se eu falava, se eu cantava a música. Mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Olha só, essa música, ela tá falando de um ser vivo, né? Do carcará, uma ave tão importante do nosso sertão, tá? Então, fala de como ela vive lá. Né? Fala que ela vai lá para caçar, né? Fala da época, ó, de seca e também da época chuvosa, ó, quando fala carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando, né? Falando, ó, do bico do carcará, um bico volteado, né? É um biquinho assim, ó, arqueado, tá certo? Então, gente, olha que coisa legal, né? Ver todo essa biologia aí, né, que envolve o carcará, o hábito alimentar dele, né, como ele se comporta no ambiente dele, bem bacana, né? Tudo a ver com o que a gente vai ver hoje, que são os seres vivos, tá bom? Então, continuando aqui, ó, vou jogar essa perguntinha para vocês. O que será que todos os seres vivos têm em comum? E aí, já pararam para pensar sobre isso? Meu Deus, nós seres humanos, nós temos algo em comum com os cachorrinhos que a gente cria, os gatinhos, os pássaros, né? Então, qualquer ser vivo, a gente tem coisa para achar ali em comum, viu? Pois é, já pararam para pensar nisso? Eles são tão diferentes, né? Uns dos outros, todos nós, seres vivos, somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo temos coisa em comum, sim. Porque é muito fácil a gente ver um cachorrinho como esse e olhar para essas pedras aqui, né? Essas rochas, tá? E a gente pensar assim, ah, a rocha não é um ser vivo, né? E o cachorrinho é ser vivo. É fácil a gente fazer isso, né? Diferenciar. Mas como é que a gente diz que tem características em comum, né?
Como é que a gente pensa nisso? Então, vamos lá. Olha só. Características comuns dos seres vivos. Então, a gente está vendo aí uma figurinha. Ela está mostrando um ecossistema aquático para a gente. E aí, a gente vê baleia, a gente está vendo peixinhos, corais, né? Deixa eu ver mais aqui. Esponjas, né? Então, a gente está vendo uma série de seres vivos aí bem diferentes, né? Na classificação, inclusive, mas temos algumas características em comum. Que características em comum são essas, professora? Olha só, temos composição do que é feito aquele ser vivo, né? Temos aí o metabolismo, o ciclo de vida, a reprodução, a percepção e interação com o ambiente onde ele vive e a presença de células. Então, todas essas características aí, a gente encontra coisas em comum. Então, vamos ver o que é cada uma delas. Vamos lá. Na composição, olha só. Composição, gente. Então, todos os seres vivos apresentam semelhança em sua composição. A gente encontra, né, num corpo de um ser vivo, água, açúcares, proteínas e ácidos nucleicos. Eita, prof, que palavra esquisita é essa, né? Duas palavrinhas aí, né? Ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, gente, são nosso material hereditário. É o que a gente passa, né? Dos pais para os filhos, dos filhos para os netos, né? Então, a gente pode dizer que é o nosso DNA, tá? E para algumas espécies, o RNA também, tá? Então, ó, o DNA, todo mundo sabe o que é DNA, né? Todo mundo fala, o DNA, não sei o quê, né? Uma conversa, com certeza vocês já falaram disso. Então, o DNA, ele contém os genes que a gente passa, né? Para os nossos filhos e os filhos para os seus filhos também, tá certo? Então, temos aí essa composição muito próxima. Açúcares, água, proteínas e ácidos nucleicos, DNA e RNA. Seguindo aqui, ó, o metabolismo. O que é esse metabolismo, prof? É o conjunto de transformações químicas. Esse metabolismo, através dessas transformações químicas, gente, produzimos energia nas células. Exatamente. Então, sabe o oxigênio que a gente respira? Pois é, o oxigênio que a gente respira, o alimento que a gente come, esse alimento se transforma em nutriente, né? E o nutriente vai lá alimentar a célula, cada célulazinha, tanto o oxigênio quanto o nutriente. E essa alimentaçãozinha da célula, através de transformações químicas, produzimos energia. Energia para quê, professora? Para a prof estar aqui dando aula para vocês, por exemplo, para vocês estarem aí, ó, prestando atenção na aula, né? Mantendo a sua concentração, você está gastando energia aqui, ó, tá? Então, para estudar, para correr, né? Se movimentar, também as crianças para brincar, para tudo a gente precisa de energia, tá bom? Então, é importante essa parte do metabolismo, que através dessas transformações químicas que ocorrem lá nas células, a gente produz energia. Joia! Então, vamos seguir aqui, ó. Ciclo de vida. Todo ser vivo, gente, apresenta um ciclo de vida. Ele pode ser um pouquinho diferente, né? Em alguns aspectos específicos, né? Porque cada ser vivo tem uma coisinha que é só dele, mas no todo, esse ciclo de vida, ó, ele inclui essas etapas aqui, ó. Nascimento, crescimento, reprodução e morte, né? Então, naturalmente, a gente nasce, a gente cresce, se reproduz, né? Tem nossos filhos e morremos algum dia, não é verdade? Pois é, então, essa parte do ciclo de vida todos os seres vivos têm em comum. E na reprodução, prof? A reprodução, gente, ela é dividida em duas, né? Assexuada e sexuada. Na assexuada, ó, formam-se descendentes a partir de um único genitor. O que é isso, genitor, né? Genitor é quem te deu a vida, né? Então, no caso aí da assexuada, eu trouxe esse exemplo para vocês. Tá vendo essa plantinha aí? Um monte de gente conhece, um monte de gente tem em casa. Essas plantinhas, né? Carnosinhas aí, as suculentas. Então, nesse vídeo aí, ó, deixa eu voltar aqui para esse vídeo começar de novo, ó. A plantinha tá se desenvolvendo aí.
E a gente sabe, quem já tem suculenta em casa sabe, né? Cada folhinha dessa dela vai gerar um novo indivíduo, não é? Pois é, então a constituição genética dela, né, o DNA dela vai ser igualzinho ao da plantinha mãe. Tá vendo? Então, é um tipo de reprodução assexuada, não precisa de outro genitor, só de um mesmo, que é a planta mãe, tá? Quem é desse jeito, né? Micro-organismos, algumas plantas, alguns animais, tá? E aqui na sexuada, ó, no ser vivo gerado, há material hereditário de dois genitores. Então, olha aí a gente, né? Tem uma foto aí mostrando seres humanos, né? O papai e a mamãe e as crianças aí, né? Que foram geradas a partir da mistura do material genético dos dois, do papai e da mamãe. A gente não diz que a gente é metade papai, metade mamãe? Pois é. Então, a mistura deles dois, né, quando vem o espermatozoide e o óvulo ali, ó, quando se unem, ele é fecundado, esse óvulo, né? E a partir dali, aquele zigoto, que é o nomezinho que a gente dá para a primeira célula de um ser vivo, né? Então, depois da união do espermatozoide e do óvulo, forma aquele zigoto, que é a primeira célula da gente. Então, todos nós um dia fomos zigotos. Pois é. Então, é isso. Nas plantas e nos animais, esse tipo de reprodução é muito natural, né, de ocorrer. E aí, ó, percepção e interação com o ambiente. Gente, isso aqui, ó, a percepção e a interação com o ambiente, né, de cada animal, de cada ser vivo, né, planta, influencia bastante o comportamento de cada um deles. Então, ó, olha essa dormideira aí que eu trouxe pra gente. Eu acho que vocês já devem ter topado com essa planta por aí. Por quê? Essa planta é aquela que quando a gente toca nas folhinhas, ela se fecha todinha. Quem aí já viu? Tenho certeza que muita gente já viu. Ó, a Noronha tá dizendo que já viu, tá vendo? Billy também. E Dalila, já viu? Dalila também. Então, gente, a produção toda aqui já viu. Vocês devem ter visto também, né? Então, gente, essa plantinha, ela é sensitiva, né? A gente diz isso. Por quê? Com qualquer coisa que mude no ambiente, aqui tá só batendo um ventinho nela. Ela foi e se fechou. Então, ela tem essa interação aí com o ambiente. Então, ó, não só para a dormideira, mas para outros seres vivos, o que é que acontece, ó? Essa interação e essa percepção faz com que eles percebam ameaças, faz com que eles se afastem dessas ameaças, né? No caso de um animal, ele sente que tem ali um predador vindo atrás dele, né? A presa sente que tem um predador ali à espreita, então se afasta dela. Faz com que também ela encontre alimento, né? Então, aquele animal, aquele ser vivo, precisa encontrar seu próprio alimento. Se ele não é um ser autótrofo, lembra que o ser autótrofo, ele consegue produzir seu próprio alimento. Mas se for um heterótrofo que precisa procurar seu próprio alimento, ele tem que ir atrás, não é? Então, isso faz parte dessa interação do ser vivo com o ambiente. E também encontrar abrigo, porque todos os animais, né, todos os seres vivos precisam ter um abrigo, né, para se aconchegar lá, para descansar, não é? Para se proteger, muitas vezes, de outros predadores, não é? Pois é. Então, é bem legal essa parte da percepção e interação. E olha só, a interação dos peixes com o ambiente aquático, né? Você vê, os peixes estão aí em constante movimento. Mas se chega um tubarãozinho, um predadorzinho, vocês acham que eles não vão sair nadando do feito doido, não é? Vão. Por quê? Porque eles sentem a vibração, tá certo? Tem aquela vibração na água. Então, ó, uma vibração muito forte, por quê? Porque o tubarão é um animal grande, né? Então, já tem essa vibração na água mais forte. E as células? A célula é a estrutura básica de cada ser vivo, né, gente? Então, ó, se você não é um ser pluricelular, que tem muitas células, você vai ser um ser unicelular, que tem uma célula só. E na célula acontece o metabolismo. Lembra aquela história que eu disse a vocês, que o metabolismo produz energia? Pois é na célula que isso acontece, através das organelas, que são essas estruturas aqui, ó, que fazem com que a célula
viva, né? Funcione. São os órgãozinhos da célula, tá certo? Que a gente chama de organela, tá? E aí, ó, cada célula tem o potencial de se reproduzir e também interage com o ambiente, né? Como é que é isso, prof? Olha só, eu trouxe uns exemplos para vocês aqui, ó, de protozoário. Esse protozoário aí é o paramécio, ele é unicelular. Então, o organismo, ele é uma única célula, mas é um organismo e ele interage com o ambiente, tá certo? Também, ó, temos esse aqui, a ameba, que a gente já ouviu falar bem. A ameba causadora da doença amebíase, né? Que dá um monte de dor de barriga na gente. A gente pode até fazer fezes cheias de sangue por conta disso, porque machuca nosso intestino, tá certo? Então, a ameba é danadinha, viu? Não é legal ter ameba, não. E aí, agora, chegamos ao fim da nossa aula. Olha só, vamos pensar um pouquinho, ó. Diferencie seres vivos dos não vivos. Quais são as características? Descrevam essas características para vocês fixarem isso aí direitinho, tá certo? Entre em contato com o seu professor, gente, tire suas dúvidas. O professor da sua escola de origem é importantíssimo na sua formação. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.